transmissão ao vivo. Muito obrigado aí a todos vocês. Estamos transmitindo aqui ao vivo também pela América FM, Rádio América FM, e vamos falar hoje um pouquinho sobre, nós vamos fazer um curso sobre ciência política. E a gente vai fazer só uma introdução hoje aqui sobre o que vem a ser ciência política. Muita gente fala, eu não gosto de política, né? Eu não gosto de política, certo? Muita gente fala, eu não gosto de política, eu não sou político. Não é verdade, isso não é verdade. Meu nome é professor Martinez, eu sou professor de ciência política, sou advogado, sou também na área da esfera da pós-graduação de ciência política. Então a gente estuda ciência política. Nós todos somos políticos, né? A política é a arte de interagir com as pessoas, de interagir nas relações humanas. Toda interação humana é uma interação política. Então nunca podemos dizer que nós não somos seres políticos. Isso não é verdade. Nós somos seres políticos, sim. Nós podemos não gostar da política partidária, da política ideológica, da política de Estado, da chamada política legitimada, mas nós somos seres políticos. Essa é apenas a introdução. Nós vamos iniciar no final, já na semana que vem, o curso de ciência política gratuito para todos vocês. Será um prazer poder interagir com todos vocês durante esse curso de ciência política que a gente vai ministrar. E é importante que a gente tenha esse sentido. Para o curso de Direito, a gente nunca vai poder dizer, eu não sou um ser político, eu não gosto de política. Não. O curso de Direito, as normas, tudo está ligado à política institucional, à política de Estado. Não existe o curso de Direito sem essa política. Então, eu acredito nessa tese de que o direito não existe como ciência. O direito é o microsistema da ciência política. Então, estudar a política é muito importante. Política da boa vizinhança, como se chama no popular, né? Política de inter-relações, o politicamente correto, política com seus filhos, política com sua esposa, porque você vai depender das pessoas, você não pode viver sozinho, certo? Então, aqui é inquestionável que o universo, por exemplo, empresarial, tem profunda interface com o que acontece no mundo da política econômica. Exemplos não faltam para comprovar essa afirmação. Podemos citar desde o impacto que crises políticas podem ter sobre a economia de um país, passando por questões como a definição da taxa de juros pelo Banco Central, chegando até as políticas públicas de infraestrutura, segurança e bem-estar social. Atualmente, por exemplo, nós vivemos uma questão política, porque na realidade, se você for analisar, se você for estudar, você vai ver que o coronavírus, ele transformou as relações interpessoais das pessoas e trouxe também uma questão política, né? Nós vamos ter que mudar a nossa política, ou seja, o nosso comportamento na sociedade, o nosso modo de viver vai ter que ser mudado. O direito é o microsistema da ciência política. Nós temos que estar e não podemos estar dissociados das outras pessoas. E assim nós estamos lidando com a política. Em outras palavras, a política diretamente afeta a dinâmica das organizações empresariais, não empresariais e pessoais, e por essa razão é fundamental que todos nós, desde o administrador, do contador, do advogado, do médico, possam conhecer o que vem a ser a política. E a política institucional tem que ser conhecida por todos nós, para que possamos decidir melhor, por exemplo, no voto, e assim mudarmos a nossa vida como um todo. Para tratar essa questão, nós vamos utilizar a argumentação desenvolvida por Dallaire, 2004, página 8, em seu livro, que ele nos diz o que é participação política. Segundo ele, a palavra política tem origem grega, sendo especialmente importante para a compreensão de seu sentido o exame da obra do filósofo
Aristóteles, que viveu em Atenas no século IV a.C. Os gregos davam o nome de polis às cidades, isto é, ao lugar onde as pessoas viviam juntas. E Aristóteles disse e afirmou que o homem é um animal político, porque nenhum ser humano vive sozinho e todos precisam da companhia um dos outros. Precisamos um dos outros, né? Assim sendo, a política se refere à vida na polis, ou seja, do termo grego, a vida nas cidades, ou seja, a vida em comum, as regras de organização dessa vida, aos objetivos da comunidade e as decisões sobre todos esses pontos. Isso nos traz no livro de Dallaire, 2004, na página 8. Então a política é muito importante. Com essas considerações é possível perceber a origem da ideia de política, certo? Está relacionado à organização da vida em coletividade e às maneiras que se organizam. Esse tipo de viver, nesse sentido, é bom lembrar que a política é imprescindível para a organização da vida em sociedade, por mais difundidas que sejam as afirmações do tipo como eu odeio política, eu detesto política, eu não me envolvo em política. Não é verdade. O senhor e a senhora é um ser político e faz política dentro de casa, faz política com seu filho, faz política com sua esposa, faz política com sua família, faz política na sua empresa, faz política na vizinhança, faz política nas relações com outras pessoas. Não, o ser humano é um ser gregário, não tem como ele viver isolado, não tem como ele viver sozinho. Então, é preciso que entendamos isso. Ou os termos, eu estou fora dos políticos, eu quero fora a todos os políticos. E por meio dela que se definem as normas, através da política. Então não adianta fora a política. As normas de convivência, elas são regidas pela política, pela poética, pela retórica, pela antropologia, pela psicologia, pela física, e como os padrões de conduta considerados válidos também pela biologia, enfim, pelo comportamento humano. Uma questão importante a ser lembrada é que as mudanças da história promoveram profundas alterações na forma de organização das sociedades. Aí, por exemplo, nós temos a política, hoje é diferente do que era no passado. A política se toca com a sociologia. Nós temos a diferença do que era no passado. O que era no passado? No passado nós tínhamos a mulher que não podia votar, hoje a mulher vota, pode votar e pode ser votado. O que foi que modificou isso? Foi a política, foi os movimentos sociais que modificaram isso. E aí, nesse ponto aqui, nós estamos fazendo a introdução à política, uma questão importante que as mudanças e o fato social, eles afetam o núcleo do conceito de política, que continua o mesmo, igual, sem tirar nem pôr, desde a época da Grécia Antiga. Para ilustrar esse significado histórico da vida e da ideia de política, como ação e organização da vida em coletividade, retiramos o exemplo da apresentação do livro O que é Política, de Wolfgang Liumar, em 2004. E aí nós vamos ver a página 7 e 8 do que ele nos fala. Ele nos fala que a vida em sociedade, a vida em coletividade é o exercício do ser e do animal político que é o ser humano. Então o ser humano é um ser político, precisa se relacionar. E, evidentemente, que nós precisamos melhorar as nossas relações sociais. Nós não podemos ter relações sociais de agressões, porque a partir do momento em que nós tenhamos as relações sociais de um agredir o outro por ser diferente, por pensar de forma diferente, nós vamos gerar o quê? Uma política do caos. E o que é a política do caos? A política do caos é a política de que todos brigam com todos, um verdadeiro sistema caótico, um verdadeiro caos, a guerra,
Nós não podemos plantar essa forma de convivência social. A convivência social que nós temos que plantar é da tolerância, é de uma política de respeitar as nossas pessoas, nossos adversários, fazer valer os direitos deles, porque a partir do momento que se faz valer o direito dos nossos adversários, politicamente os nossos também terão que ser validados, respeitados, e fazer com que os nossos direitos também tenham valor. Então, uma política de uma sociedade mais igualitária, fraterna e justa perpassa por essa tolerância, por essa compreensão. E perpassa também por libertar o ser humano de o que nós podemos chamar de ignorância. Porque não podemos aceitar a anticiência, não podemos aceitar o irracionalismo. Isso é o tempo das cavernas, o tempo das guerras, do caos, em que você via uma guerra hoje, uma guerra amanhã, e ninguém conseguia viver, todo mundo morria cedo. Nós temos hoje uma sociedade que temos longevidade para os idosos. Por quê? Porque existe uma política de respeitar o ser humano na sua integridade física. Não se tem mais o duelo como tinha antigamente. Então, o irracionalismo, o obscurantismo, a anticiência são coisas absurdas. Nós não podemos tolerar isso. Nós temos que combater isso no sentido de levar educação. Esse é o nosso propósito aqui da radiojure.net, www.radiojure.net. Veja nossos vídeos, veja nossos 24 horas no ar, 7 dias por semana, com vários programas, só cultura, só educação, só ciência, certo? Então essa política que a gente quer levar é uma política que leva a isso aí. As políticas de extremo, sejam elas de extrema direita, sejam elas de extrema esquerda, evidentemente que todo mundo pode ser o que quiser, pode pensar o que quiser, a liberdade de expressão, de pensamento, a liberdade de estar relacionado com as pessoas. Você pode pensar e expressar o que você quiser, desde quando você respeite as outras pessoas. Agora, você tem que, evidentemente, colocar as coisas como acontece. Por exemplo, na China, e aí não vamos falar de uma política de forma parcial. Na China, quando houve a Revolução, se queimou os livros. Por quê? Porque achavam que os livros eram a forma de fazer a rebeldia, e a rebeldia tiraria o sistema. O sistema da Coreia do Norte, o Lee Hong-kim, ele não permite muitos processos educacionais. Já, por exemplo, um outro regime, Cuba, ele resolveu tirar o analfabetismo, quer dizer, já uma outra filosofia, e intensificou também universidades. Sempre as universidades politicamente foram das castas, né, evidentemente, em qualquer regime. Na extrema-direita, aí vocês notem que os extremos se tocam. Os dois extremos se tocam, tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda. Nenhum extremo é bom. Então, quando se toca os extremos, você tem o quê? Você tem as mesmas coisas, só que opostos. O amor e o ódio se tocam. Né? Os extremos também, de tanto a direita como a esquerda, se tocam. Aí você tem na extrema-direita, por exemplo, tenho que dar um exemplo, mesmo sendo imparcial, mas tenho que dar um exemplo, o Donald Trump, em que ele é totalmente acientífico, anti-intelectual, irracional no sentido de suas decisões. E o povo passou a adotar. Por que o povo adota uma extrema-esquerda, uma política dessa? Porque o povo se cansou de uma espécie, entre aspas, né, de uma conversa bonita, mas que não diz nada com nada e que não chega a lugar nenhum. Então passou a esse extremo. Só que esse extremo, aí é que eu digo, não existe nada tão ruim, que não possa piorar. Nós estamos ruins, sim, mas se a gente partir para tanto a extrema esquerda como a extrema direita, nós vamos piorar. Então essa forma da gente dialogar respeitosa é muito importante, que a gente possa passar para que nós possamos entender o que é a política. E outra coisa muito importante na política é a dualidade, certo? Você vê uma espécie de dualidade. Ou você está comigo ou você está contra mim. Não, você não tem que pensar assim. Nem sempre politicamente você está... Aquele que está com você verdadeiramente, tanto é que tem as traições. Nem os que estão opostos com você são oposição, tanto é que tem as coligações. Então a política vem para uma nova linha. Então essa ideia que é passada, por exemplo, pela extrema-direita, e note que a extrema-direita e a extrema-esquerda se parecem muito, a gente vai ver no curso essas questões, e vamos ver questões sobre o neofascismo, ou a extrema-esquerda caiu muito, se ficou restrito àqueles países
de linha dura, ditatorial, mas sem ascensão no mundo. Que hoje ascende no mundo, como por exemplo, uma liderança na França, que é a Marine Le Pen, que é a extrema direita, é perigosa, muito perigosa, muito perigosa, muito perigosa. Por exemplo, são uma espécie de separacionistas, são individualistas. E notem o que é política para vocês entenderem. Sabe quem financiou a campanha? Quem ajudou a eleger Trump? Quem? Vladimir Putin. Rússia. Olha só. Por quê? Porque a extrema esquerda justamente se toca com a extrema direita. Por que ele elegeu? Porque ele é contra o Vladimir Putin, é um dos grandes líderes mundiais contra o globalismo. Certo? O que é o globalismo? Os países se unirem em blocos, certo? E aí essa união de blocos pode ser de centro-direita, centro-esquerda, centro, enfim, várias modalidades. Aí que nós vamos falar, nem o centro, nem o centro-direita, nem a centro-esquerda são comunistas. E aí você vê a extrema-direita repetir o mesmo conceito errado, conceito cientificamente não tem base nenhuma. Ah, são comunistas. Por exemplo, no Brasil, eu tenho que dar exemplos práticos, mas eu não estou aqui nem de um lado nem de outro. Eu faço uma análise mais fria. Por exemplo, os adeptos de Bolsonaro, respeito muito a todos, né? Só não respeito atos de intolerância, aí não, mas de agressões. Mas fora disso, respeito, pode ter seu pensamento, mas não ser intolerante, não ser irracional, não a anticiência. Mas você pode apoiar, lógico, não tem dúvida nenhuma, a liberdade sua. Mas, por exemplo, você dizer, olha, o Dória tá brigado com o Bolsonaro e o Dória é de esquerda. Não é verdade, é mentira. O João Dória é de direita. É uma divisão na direita, como existe uma divisão na esquerda. Entendeu? Então tem que entender bem a política. O Rodrigo Maia é de esquerda, é comunista. O Dória é comunista, o Rodrigo Maia é comunista, a Globo é comunista. Não é verdade, é mentira. Nem a Globo quer implantar o comunismo, nem o Rodrigo Maia quer implantar o comunismo, nem o Dória quer implantar o comunismo. O Dória é de direita. O Rodrigo Maia é de direita, o pai dele é empresário, o César Maia. O Dória é empresário. A Globo tem negócios, tem empresa, então não são de esquerda. Eles são uma divisão dentro da própria direita, como existe divisões dentro da própria esquerda. Por exemplo, no Brasil você tem, eu mostrei aqui agora a divisão da esquerda. Você tem, por exemplo, a Rússia, que já tem um novo sistema, é de esquerda, mas já permite algum capital. Você tem a Rússia, você tem a China, que você tem uma extrema esquerda extremamente mais, que não permite muito o processo educacional, mas você tem Cuba, que já permite o processo educacional, mesmo com os controles dele lá, com a ditadura, que ditadura não é coisa boa em lugar nenhum, não dá fruto em lugar nenhum, nem da extrema esquerda, nem da extrema direita. Nós temos que preservar, por pior que seja, é a democracia. A extrema esquerda cai muito porque chegou-se à conclusão de que o sistema ele é opressor. E como o sistema opressor, ele cai. Evidentemente, o povo se conscientizou, isso cai num chamado inconsciente coletivo, de Carl Gustav Jung. Então, o momento é da extrema-direita. Mas a extrema-direita ela é extremamente perigosa também. Faça um alerta. Por quê? Porque ela caminha para um sistema de autoritarismo. Não é um sistema democrático, é falácia. Autoritarismo é eles e nós e eles. Então, quem é da extrema-direita é de direita. Quem não é de esquerda. Não é verdade. Por exemplo, nós temos a centro-esquerda. O PSDB é de esquerda. Existe isso. O PSDB esteve no poder e foi o partido que fez grandes privatizações. Então não bate esse discurso. Não bate. O PSDB é uma social-democracia que, evidentemente, no Brasil a gente não tem partidos com conteúdo programático como é na Europa. Evidentemente, ou em outros países mais possa existir. Né? Mas não existe no Brasil, não existe. Então a gente sabe que tem todas as críticas ao PSDB, mas o que você pode perceber é que, por exemplo, na Noruega, você tem, na Suécia, você tem uma espécie de social-democracia, onde você vê o Estado ampara você com a saúde, mas você não tira o capitalismo, não tira a liberdade, você tem um neoliberalismo. Hoje, as políticas mundiais chegaram à conclusão que o neoliberalismo é vigente e é imbatível. Vai ter que surgir um novo sistema para superá-lo. Dizem alguns autores, eu aqui estou imparcial, de que o neoliberalismo, o capitalismo é ruim, mas não chegou nenhum sistema ainda que fosse capaz de, na prática, na vida prática da gente, superá-lo,
capaz de manter a sociedade unida, manter a sociedade livre, libertária. Mas aí são conceitos que a gente vai estudando no curso de Ciência Política para que a gente possa estudar. Mas o que a gente tem que abrir muito a cabeça é para uma política mais, vamos supor, do saber, do conhecimento e contrária a uma ciência, uma ideia política de autoritarismo, que é, por exemplo, a China. Aqui a gente nunca pode também, uma outra coisa importante, nós temos que separar o povo do governo, do regime, que muitos chineses não apoiam o regime, e muitos mesmo, tivemos aí, tem denúncias, eu não vou aqui entrar em mérito, não vou acusar ninguém, mas não sei, evidentemente teria que ser analisado, mas que um cientista sumiu na China. Então você veja, cientista que estava contra o regime chinês. Então eu não posso fazer um racismo contra um povo chinês, porque o regime deles lá é um regime opressor. Então eu posso falar o regime chinês, alguém que não gosta, evidentemente, pode dizer eu não gosto, porque ele é opressor, né? Ele é extremamente opressor. Agora, o povo chinês é outra história. Tá? Então a gente não pode dizer. Então, por exemplo, a gente tem que entender e separar o povo do seu regime político, porque o povo tem uma cultura e essa cultura tem que ser respeitada, certo? Evidentemente. Então, por exemplo, o termo o vírus chinês é um racismo, na minha opinião, racismo, porque você está atingindo todo o chinês que passa aqui na esquina, aqui no Brasil. Ele pode ser vítima, inclusive, de violência com esse racismo, que as pessoas ficam com raiva do coronavírus e achar que o chinês é culpado. Não, o regime chinês pode ter culpa. Por exemplo, as hipóteses que estão se aventando aí, eu não estou dizendo que seja verdade, que não esteja, eu estou apenas falando de forma imparcial de um lado do outro, sem querer julgar nada. Os cientistas dizem que, por exemplo, Átila Yamarino disse que não existe possibilidade de ter sido criado no laboratório o coronavírus, o Covid-19. Vários outros cientistas dizem que sim, que teria sido uma coisa realmente da própria natureza. Porém, existem teorias da conspiração, que a gente pode, nada na vida é uma verdade absoluta, tudo é muito relativo, a gente tem que ter muita cautela no nosso pensamento, né? E tem um ditado muito interessante, não morra por suas ideias, elas podem estar erradas e sua morte ter sido em vão. E você observa que suas ideias podem ser hoje uma e amanhã pode ser outra. Não brigue com seus amigos por causa dessas ideologias, certo? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, falaram aí, um cientista, o Nobel da Medicina, deu um vídeo aí, não assisti ainda, para ser honesto com vocês, falou que teria sido um experimento feito no laboratório da China e que teria escapado esse coronavírus. É uma hipótese. Outra hipótese que fosse também uma arma química, arma biológica. Não sei. Isso tudo para desgastar, talvez, o próprio regime de extrema esquerda. Não sabemos ainda o que vem a ser o coronavírus. O fato em si, e aí vamos à ciência, é que o coronavírus existe, ele é real, é um vírus extremamente virulento, extremamente com um grau de transmissibilidade muito alta, muito veloz, e a partir desse momento ele se torna extremamente perigoso, certo? Nós temos que ter todas as cautelas. Não vou entrar aqui em política de isolamento ou não isolamento, porque aí nós vamos entrar em outra seara. Agora vamos citar como exemplo o Leomar, em 2004, na página 8, ele nos diz que a demonstrar que a política surge junto com a própria história da humanidade como resultado da atividade dos próprios homens vivendo em sociedade, conclui afirmando que, olha só, é importante essa afirmação dele, os homens têm todas as condições de interferir e de desafiar a história, pois entre o voto e a força das armas está uma gama variada de formas de ação desenvolvidas historicamente, visando resolver conflitos de interesses, configurando assim a atividade política em sua questão fundamental, ou seja, a sua relação com o poder.
poder institucional maior e sua relação com o poder. Nós vamos ter nosso curso de ciência política, essa é apenas a introdução. Qualquer dúvida que vocês queiram, meus amigos, o programa é extremamente cultural. Fizemos um preço na plataforma para o curso de ciência política, é um preço acessível, então mande o zap para a gente. Meu zap é 71991030089, professor Martinez, para que a gente possa debater política, levar essa política ao jovem, não com uma tendência ideológica, não com a tendência partidária, não com a tendência de uma corrente, mas com a tendência acima de tudo, né? Com o objetivo de educar. Esse é meu objetivo. Eu fiquei feliz por vocês estarem conosco aqui, a audiência da rádio crescendo assustadoramente, www.radiojule.net, assistam, tem diversos vídeos. Nós fizemos um estudo sobre hidroxicloroquina, nós fizemos sobre direito penal, convidamos pessoas, enfim, o estudo é maravilhoso. 24 horas no ar, 7 dias na semana, www.radiojule.net, assistam. Nós estamos chegando a 20 mil acessos por hora. É um recorde para uma web rádio. Muito obrigado. Ao chegar a 20 mil, a gente vai bater esse recorde, porque realmente não tem uma rádio que tenha essa audiência por hora na nossa rádio. O gravado, nós ficamos aí por dia em torno de 60 mil. Precisamos passar dos 100 mil para estar realmente numa posição mais confortável. Mas vamos chegar lá, a audiência está crescendo, muito obrigado. A gente procura levar conhecimento imparcial, levar conhecimento verdadeiro. Então eu peço ao senhor e à senhora, saiam da anticiência. Se anticiência significa que nós não estaríamos nem na internet conversando aqui, porque a internet é fruto da ciência. Nós não estaríamos viajando de avião, não teríamos carro, porque tudo é fruto da ciência, meus amigos. Então vamos nos focar na ciência, vamos nos focar no intelectualismo. E essa ciência e esse intelectualismo não estão presos à faculdade. Eu sou mestre em desenvolvimento humano, sou advogado, e não está preso, meus amigos. Não tem prisão nenhuma. Por que não tem prisão nenhuma? Porque o ser humano é livre, ele é autodidata, e hoje o favorecimento para o pesquisador livre, para o autodidatismo, cresce assustadoramente. Nos Estados Unidos já existem, em outros países mais desenvolvidos, pessoas autodidatas que entram na faculdade apenas para concluir algum tempo mínimo, ou para fazer o seu TCC, trabalho de curso de conclusão, porque o título não é tão importante quanto o conhecimento, e a faculdade não aprisiona o conhecimento nem a universidade. Quem fala para vocês é um professor universitário que fez mestrado, doutorado, diversas pós-graduações, e é professor. Então eu não tenho que ficar preso à faculdade. Lógico, a faculdade ela vai aprimorar seus conhecimentos, a escola de segundo grau, a escola de primeiro grau, aprimorar, mas não é essencial. Tem gente que gosta de estudar. Eu conheço um amigo meu aqui no Brasil, que é um excelente pesquisador de medicina, apaixonado por medicina, e ele nunca pisou na faculdade de medicina. Ele dá aula se você quiser falar hoje de coronavírus, ele dá aula para mim, inclusive, qualquer pessoa. É um autodidata. Então, é isso que a educação tem que fomentar. Nós temos agora a internet e a oportunidade inédita. Antigamente, os livros eram nas bibliotecas fechados, caríssimos. Hoje, nós temos uma grande gama de informação que lhe permite selecionar a informação melhor. Então, não vamos ficar nessa de anti-intelectualismo, de anti-ciência, obscurantismo, de mitos, aceitar um mito, certo? E aí eu vou falar de um mito como do outro. Vou citar um mito, Lula na época era um mito. O Bolsonaro aqui é um mito, o Trump é um mito. Não. Tanto Lula como Bolsonaro como o Trump são seres humanos. E como seres humanos são pessoas que têm defeitos, que têm qualidades, né? Nenhum ser humano é totalmente perfeito, todo mundo tem seus defeitos. Então tirar um pouco essa mitologia da nossa cabeça, né? Essa ideia de que uma pessoa é aquele santo, aquele salvador da pátria. E saber que a pessoa tem suas qualidades, tem seus defeitos, como eu, como o senhor, como a senhora, como qualquer pessoa, certo? Saber também que o poder não é para você ficar preso a ele. O poder é um poder institucional, da res pública, coisa pública. Então nós temos que ter mais estadistas, pessoas que queiram servir a nação brasileira e se desprender do poder. Eu dei minha cota, agora eu passo para outro, mas não se desapega do poder, né? Em nenhuma parte do mundo, né? O próprio Trump quer se reeleger a qualquer custo. Trouxe algumas vantagens para os Estados Unidos, evidentemente, com a política dele agressiva contra o mundo, colocando o mundo, emparedando o mundo, mas trazendo benefícios para os Estados Unidos, não tem dúvida nenhuma.
certo? Mas será que essa é a melhor forma de você conviver com o mundo que você precisa? Só traz benefício para você, você fica bilionário e os outros não ficam? Não, talvez não seja essa a melhor política. Poderíamos pensar em uma política que você cresça economicamente, que as outras pessoas também, outros países também cresçam, né? Eu digo que a extrema-direita, eu pessoalmente vejo com muito perigo, tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda. Os extremos são perigosos. As ditaduras, o autoritarismo, seja de um lado ou de outro, são perigosos. O ideal é o sistema democrático. Democracia hoje no mundo é falha. Ela é muito falha. Por exemplo, nos Estados Unidos, para você ter ideia, você tem um ministro da Suprema Corte indicado pelo Trump, pelo presidente. É ainda lá uma democracia que se fala tão aperfeiçoada, ainda com indicação. Então essa indicação a gente tem que buscar uma forma de aperfeiçoar. Como seria para um ministro do Supremo chegar a ser ministro? Lá, por exemplo, tem 10 anos. Aqui nós temos vitaliciedade. Precisamos acabar com a vitaliciedade? Sim, precisamos. Precisamos acabar com a forma de indicação? Sim, precisamos. Mas como? Qual seria a modalidade? Vamos pensar. Eu não tenho as fórmulas mágicas, nem tudo perfeito, porque se eu tivesse tudo perfeito, ou as fórmulas mágicas, né, seriam Deus, eu não sou apenas um professor, sou apenas um estudioso. Então esse é o primeiro momento que a gente está estudando aqui. Gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês aí que estão assistindo. Estou lotando aqui, tanto no Instagram, como na rádio aqui, nós estamos lotados aqui. Muito obrigado a vocês de coração. Desejo a vocês uma boa noite. Fizemos esse programa ao vivo e vamos nós temos a partir do dia 30 de junho iniciar o nosso curso de Ciência Política. Ciência Política. Muito obrigado pela informação de vocês. Muito obrigado pelo acesso que vocês estão nos dando. Muito obrigado. Até o próximo encontro, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. Fique atento. Manda um zap para mim, 719-9103-0089. 719-9103-0089. Vamos participar de um grande curso de ciência política e fazer trabalhos que se multipliquem pelo mundo afora, pelo Brasil afora. Muito obrigado, professor Martinez. Assista a nossa rádio, www.radiojure.net. Assista. Muito obrigado. Apoio cultural da Maravilha da Terra, que está nos dando um apoio cultural para a gente fazer esse trabalho. É maravilhoso. Produtos como colágeno, polivitamínicos, etc. Produtos naturais. Também o zap que eu lhe dei é o zap da rádio. É o 719-9103-0089, professor Martinez. Manda para mim que ou eu, a Natália, a gente atende e repassa o que vocês precisarem. Meus amigos, muito obrigado. Nosso tempo acabou. Jesus abençoe vocês. Vamos continuar a partir do dia 30 o nosso curso e sempre nossas lives. Muito obrigado a vocês. Grande abraço, boa noite. Uma semana maravilhosa aqui para o Nordeste. Bom São João, bom São Pedro, né? Porque apesar de antecipar o feriado, as festas são tradicionais, não vão mudar. Pelo menos em casa, mais restrito, porque teremos que ter cuidado com esse coronavírus, Covid-19. Grande abraço, amigos. Um abraço, até a próxima. Transmissão ao vivo, muito obrigado aí a todos vocês que estão nos transmitindo.